E aí, sejam muito bem-vindos. Esperar um pouquinho, vamos deixar a galera entrar. Vou botar aqui. Ah, malandro. Não, mas não vai ser live do treino, não. E aí, Carlos? Vai entrando, todo mundo bem-vindo. Sem esse bom dia, se você já almoçou, se não é boa tarde, se você já almoçou. Você vai estar. Fala, Luizão. Bem-vindos. Lucas. Deixar mais uns minutinhos aí pra galera poder ir entrando. Ô Carlos, tu já tá treinando normal já? E aí, Lucas, tudo bem? Bom dia é só pra quem não almoçou ainda, né? Pra quem já almoçou. Galera, dá pra ouvir bem, tá tranquilo aqui? Vai ter uma barulheira que tá rolando aula aqui também, então vai estar barulho. Mas se estiver ouvindo bem, manda um joinha. Fala aí, Rafael. Aí. Show. Fala, Diego. Ah, cara, tu é um atleta diferenciado, né, cara? Então, tu sempre vai estar acima da média, na real, né? Show, valeu aí, Diego. Diego, se tu quiser me mandar aquela tua pergunta que tu me mandou hoje no direct, quiser mandar aqui, eu já respondo pro pessoal também. Fechou? Já pode mandar aqui. Quem não sabe, o Diego é atleta master, classificou agora pro TCB. Fala, Serginho, seja bem-vindo. Galerinha, então, muito bom dia pra mim, bom dia porque eu ainda não almocei. Então é muito bom dia pra todo mundo, pra quem já almoçou, muito boa tarde. Pra quem não me conhece, eu sou o Otávio, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit de nível 2. E aqui nesse perfil eu ajudo treinadores a reduzir a chance de lesão dos seus alunos em 50%. E essa live é a 0800 do Físio, onde o objetivo é ajudar você, aluno ou treinador, a poder desmistificar algumas coisas sobre treinamento, sobre dores, para poder te dar um pouco mais de segurança para quando você for treinar. Então, manda as suas perguntas aqui, pode mandar no chat que a gente está de olho, manda as suas perguntas que aí eu vou respondendo conforme for chegando, fechou? Ó, Max Fontoura, bem-vindo. Cara, não sei, cara. Quilo de arroz é muita comida. Então tem que cuidar. Hoje mais cedo, o Diego ele me mandou uma mensagem compartilhando que ele começou a sentir uma dor no cotovelo. Ele tá, na verdade, não é no cotovelo, é mais no antebraço. E ele estava preocupado de essa dor ela acabar evoluindo para uma epicondilite, né? Que é algo muito comum no CrossFit. Então, primeiro a gente vai trazer aqui parâmetros, ó. Então, ó, relatei que estou com dores no antebraço, fiz liberação miofascial porque a região realmente estava bem tensa, mas tenho medo de evoluir para uma epicondilite. Quais os cuidados devo tomar para isso? Então, galera, esses dias me perguntaram numa caixinha falando sobre se o corpo dá sinais, né? Se o corpo dá sinais antes de uma lesão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma epicondilite. A epicondilite ela é uma inflamação dos tendões e ela vai acontecer ou uma epicondilite lateral, nessa parte de fora do teu cotovelo, ou uma epicondilite medial, nessa parte de dentro do teu cotovelo. O que muda é o tipo de músculo que ele está sendo afetado, né? Então, se for os extensores do punho, afeta a parte de fora. Se for os flexores do punho, aperta a parte de dentro. Muito fácil de tu avaliar é apertar em cima desse ossinho que tu tem aqui na lateral. Tá? Então eu fecho a mão, aperto nesse ossinho aqui na lateral e empurro a mão para cima para contrair essa musculatura. Se doer conforme eu aperto, é um teste positivo para epicondilite, então é importante que você avalie e tome cuidado sobre isso.
Então, respondendo a pergunta do Diego, quais cuidados eu devo tomar para isso? Bom, se ele já fez a liberação e ele conseguiu ter resultado com essa liberação, mostra que realmente é uma tensão muscular. Tá? Então, o músculo está tensionado por algum excesso que ele fez durante os treinos ou enfim no dia a dia. Então, o músculo tensiona. Pensa que o músculo ele é uma estrutura que ele contrai e relaxa. Contrai e relaxa. E essa região que contrai e relaxa, ela tem que estar presa em alguma coisa. Então, ela está presa por tendões que prendem o músculo no osso. Só que essa parte do tendão, ela não tem uma contratibilidade, ela não contrai e relaxa. Então, quando o músculo contrai, ele puxa esse tendão e ele tensiona esse tendão. E quando eu tenho um músculo que faz muitas contrações por muito tempo e esse tendão não sustenta essa contração, ele pode vir a inflamar. E aí, quando ele inflama, é aí que acontecem, o teu corpo começa a receber sinais, o teu cérebro começa a mandar sinais para o teu cérebro de que aquela região está tendo microlesões, e o teu cérebro vai interpretar esses sinais como dor ou não. Tá? No caso do Diego, como ele falou, ele começou a sentir a região do antebraço tensa. Então o que acontece? É como se tivesse tido uma contratura, ou depois de um treino de perna, que tu fica com aquela sensação da coxa meio dura. O músculo contrai e ele tem dificuldade para relaxar. Só que quando ele contrai e não consegue relaxar, ou ele fica muito tenso ali na estrutura, o tendão também está o tempo todo mais tracionado. Então tu pensa, se o músculo relaxado ele tem esse comprimento, o tendão fica solto. Se o músculo contrai o máximo que ele consegue, o tendão estica. Se o músculo fica meio tenso, o tendão está o tempo todo sendo estirado. E isso, dentro de tempo, né? Então eu fico muito tempo com essa sensação, ou eu começo a estimular mais esse músculo em cima dessa tensão, ele pode sim vir a evoluir para uma tendinite, para uma epicondilite. Então é importante que você, como atleta, comece a ouvir esses sinais. Então quando o teu corpo te avisa que o músculo está muito tenso, ele está muito contraturado, não vale a pena, porque nas próximas 72 horas, em média, tá? Se for algo muscular, convencional, nada demais, em até 72 horas a tendência é que o teu corpo comece a relaxar, porque esse músculo começa a soltar, que passe essa sensação. Se você continua macetando toda hora ali, forçando esse tendão, aí sim isso vai começar a aumentar essa tensão, aumentar esse problema, e você pode sim evoluir para uma epicondilite, fechou? Então o melhor cuidado que você tem é, nas próximas 72 horas, calma, dá uma aliviada, tira um pouco de carga, evita movimentos em suspensão, evita movimentos que tu sabe que vão forçar o teu antebraço, para exatamente deixar o teu corpo resolver esse problema. Na maioria das vezes, o teu corpo ele vai resolver os problemas que ele tem sozinho, tá? O que você não pode é atrapalhar o teu corpo. Então, se você não atrapalhar o teu corpo, ele vai resolver o problema e vai conseguir seguir bem. Pensa que assim, o teu corpo, ele é uma máquina que evoluiu durante milhares de anos, tá? E a gente só chegou aqui porque o teu corpo evoluiu, o teu corpo ele se adapta às coisas. Então, se você não atrapalhar o teu corpo, ele vai se resolver sozinho na grande maioria das vezes. Fechou? Valeu, Diogo, tamo junto. Diego, tamo junto. Bom TCB, inclusive, hein? Diego, tu vai fazer a seletiva sua aqui? Vai fazer em São José? Como é que ficou? Conseguiu vaga pra cá? Como eu sei, Jaque, se a dor que eu sinto no treino está me machucando de verdade ou pode me lesionar? Jaque, como tu sabe, como é que eu vou te explicar essa dor? Vamos lá. A dor, primeiro a gente tem que entender o que a dor é. Tá? Então a dor ela é uma experiência, é algo que você sente. O teu cérebro ele vai receber os sinais do teu corpo e ele vai juntar os sinais que ele recebe com as memórias que tu tem, com os conhecimentos prévios que tu tem sobre aquele movimento e ele vai te dizer se dói ou não. Então a dor ela é sentida no cérebro. Na maioria das vezes no treino, você acaba sentindo algumas dores. E a gente não consegue quantificar as dores
eu não consigo quantificar a tua dor e você não consegue quantificar a minha, porque como eu te falei, a dor é uma experiência, é algo que você sente. E assim como o sabor de uma comida, o sabor que tu sente, que eu sinto, não tem como saber, porque é uma coisa, uma experiência individual. Então assim, é importante que você saiba quantificar a tua dor, para você poder entender quando essa dor é uma dor boa ou é uma dor aceitável e quando é uma dor que você precisa de algum ajuste, tá? Então olha só, tu vai graduar a tua dor de 0 até 10, tá? Então 0 é nada de dor, então você não está sentindo nada, e 10 é a maior dor da tua vida. Normalmente, para a mulher, acaba sendo dor no parto, pedra no rim, tá? Coisas que são realmente muito dolorosas para a mulher. Para homem, que a gente é um pouco mais forte, né, mais resistente, então uma gripe, um resfriado, às vezes uma cólica abdominal, já é o nosso 10, porque a gente é um pouco mais sensível. Então, tu vai graduar a tua dor de 0 a 10. 0 é nada, 10 é a maior dor da tua vida. Se a tua dor ela estiver dentro de uma escala leve, ou seja, entre 1, 2 ou 3, é uma dor, tá, leve, é uma dor que está presente, mas a tendência é que com o passar do movimento, então você está movimentando, você está sentindo um desconforto, tá 1, 2, 3, tu sente que ela está ali, mas não é algo que te limita. Isso mostra que existem alguns fatores que podem estar envolvidos, tá? Por exemplo, falta de aquecimento, falta de mobilidade, um movimento, uma carga muito alta ainda, teu corpo não estava preparado para aquilo. Então, a tendência é que conforme você se movimente numa dor leve, a dor diminua. Se a tua dor estiver entre 4, 5 ou 6, essa dor é uma dor moderada. Dores moderadas, elas falam para você que você precisa ajustar esse movimento. Então vamos levar em consideração que você está fazendo um snatch, por exemplo. Pô, eu faço um snatch com só com a barra, ele me dói tipo um 2. Então dá para seguir o baile, normal. Aí eu evoluí a carga, progredi o peso, eu estou agora com 5 kg de cada lado. E aí agora essa dor já passou para um 4. Tu percebe que o corpo ele vai te dando sinais, ele vai te avisando, tipo, opa, aqui tu passou do limite. Se tu continua forçando em cima desse 4, a tendência é que ele aumente agora. Então daqui a pouco ele vai estar um 5, 6, e aí ele pode evoluir até um ponto onde ele te bloqueia o movimento. E aí é quando a gente chega numa dor grave, onde ela é uma dor 7, 8, 9 ou 10. Tá? Então são dores graves, são dores que você precisa ajustar completamente o movimento, que você adapte 100% naquele movimento. Então ao invés de fazer snatches, tu vai fazer cleans, tu vai trazer a barra até o ombro ao invés de botar em cima da cabeça, exatamente para que você tire o estímulo doloroso. Lembrando que a adaptação ela é algo que você precisa fazer para poder ajustar o teu movimento para o estímulo do treino e não ajustar o treino para o que tu consegue fazer. Faz sentido? Eu quero que o movimento seja ajustado. Snatches e cleans são movimentos de levantamento, eu quero desenvolver força e potência. Então se o teu programador no teu quadro hoje está como força e potência, você quer desenvolver. Então se tu fizer snatch, se tu fizer clean, se tu fizer swing kettlebell, se tu fizer dumbbell snatch, vai trabalhar tudo a mesma valência. Só vai precisar ajustar, tá? Então tem mais a ver com a consciência corporal que eu tenho e a constância que essa... Então tem mais a ver com a consciência corporal que eu tenho e a constância que essa dor aparece. Exato. Então quanto mais tu conseguir entender o teu corpo, tá? Quanto mais tu conseguir entender o teu corpo, mais fácil é, quanto mais tu conseguir escutar teu corpo, mais fácil é de tu identificar quando uma dor é boa ou não, tá? E essa dor sempre ser recorrente, então ela estar o tempo todo aparecendo para ti, é um sinal que talvez você precise fazer alguns ajustes sim, para poder te aliviar esses confortos, tá? Mas, de novo, normalmente dores leves tendem a sumir conforme você esquenta. Sejam todos muito bem-vindos, essa é a live 0800 do Físio e aqui eu quero ajudar você que tem dor, que tem dúvidas sobre o treino, que tem perguntas que você gostaria de fazer para o teu treinador e que às vezes você não quer fazer por vergonha, enfim, estou aqui para isso, é para te ajudar, fechou? Inclusive ontem eu recebi no direct uma pergunta que foi muito interessante, até respondi nos stories,
que foi a questão daquelas botas compressivas. Manda aí pra mim no chat se alguém já fez essas botas. Essas botas, elas normalmente são muito comuns em áreas de recovery nos campeonatos, e os caras vendem isso aí a rodo. E me perguntaram se ela realmente tem, se vale a pena fazer ou não, né? Então, por exemplo, ontem aí, cara, eu nunca tinha ido pesquisar efetivamente sobre ela, né? Então eu fui pesquisar ontem, procurar nas bases de dados, procurar pesquisas científicas que tivessem avaliado e testado ela realmente. E realmente, ela tem comprovação científica. Essas botas, elas têm a função de... Pensa que a bota, ela vai pegar toda a tua perna, né? Então, tua perna tá aqui, vamos botar aqui. Ela cobre toda a tua perna e ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela é pneumática, então ela enche de ar aqui na ponta, depois enche aqui, depois enche aqui. É como se ela fosse feita de vários balões. E ela vai fazendo uma drenagem do líquido. Então ela vai apertando, vai comprimindo, vai apertando, vai comprimindo e vai fazendo a drenagem desses líquidos de perna. Cara, e realmente os estudos comprovam que ela tem uma boa eficácia. Existem inclusive alguns estudos que avaliam essas questões de marcadores biológicos, então ácido lático e tal, essas questões, e que a gente visualizou visualizou no estudo que vale a pena. Então, realmente, para quem quiser fazer nos campeonatos, é muito bom e ajuda a diminuir a sensação dolorosa. Mais de um ano sem jogar bola. Joguei ontem, quadril falou que estou velho. Cara, não é o quadril, tá? Esquece. Futebol é o esporte mais lesivo que existe na face da Terra. E eu vou te falar o porquê que o esporte é lesivo, tá? Porque o que acontece? Na grande maioria das vezes, você, atleta amador, e isso eu não estou só falando pro Carlos, estou falando para o teu aluno, para você, pro teu amigo, pro teu colega que faz futebol uma vez a semana, tá? Esse cara, ele joga uma vez por semana. Normalmente esse futebol é de 1 hora a 1 hora e meia. E ele rola exclusivamente pelo churrasco que vai acontecer depois. Tá? Então eu tô ligado. A galera marca, é o encontro dos amigos que tem um futebolzinho antes. Só que acontece, assim como todo esporte, ele é um esporte totalmente imprevisível. Porque por mais que você tente jogar de boa, cara, é uma chegadinha diferente, é alguém que chega diferente em ti, e isso te bota numa situação de risco. Fora que você não se prepara especificamente para jogar futebol. Então vamos levar em consideração que o futebol ele tem muita mudança de direção. Tá? Então você pisa, você joga, você corre. E aí você pratica crossfit. O crossfit ele é um esporte, vamos, amplo, generalista, mas ele tem uma falha, obviamente, que é o trabalho de mudança de direção. A gente não tem isso. Então a gente trabalha muito, por exemplo, estabilidade com pistols, estabilidade com step box. Tu tem muita força de perna, mas tu não estimula o teu corpo em trocas rápidas de direção. Vamos lá, agora que o shuttle run ficou mais em alta, depois do Open de 21, se não me engano, que veio o shuttle run, ele ficou mais em alta pra gente no box, você começa a ter um pouquinho mais dessa questão de mudança de direção, mas no geral tu não tem treinos de mudança de direção. E aí tu chega no futebol, trava a chuteira, troca de lado, vai para um lado, vai para o outro. E aí, realmente, Carlos, o quadril começa a doer. Por quê? Porque o teu quadril, ele está acostumado a fazer uma experiência de força. Ele está acostumado a ter um tipo de treinamento. Ele não está acostumado, ele não está adaptado a outro tipo de estímulo. Então, a hora que tu vai para o seu site ou para o futebol no geral, o teu corpo ele gasta muito mais energia para estabilizar porque ele não entende como você faz. E aí tu joga bem, às vezes até tu tem habilidade, tem até recurso motor, vamos falar assim. Só que, 1 hora e meia é fadiga, assim, ó, no nível absurdo, aí o cara fica cansado, já não joga bem. Eu mesmo fui jogar no passado, cara, até hoje sinto meu joelho, cara. Meu Deus do céu, não sirvo para jogar futebol, cara, já aceitei isso. Mesmo porque eu tenho 2 metros de altura, né, então eu aceitei o fato de que 2 metros de altura, cara, meu cérebro... Eu até jogo bem, na real. Vou contar pra vocês, eu até jogo bem mesmo. Sou bom. Só que aqui, ó, cara, eu penso em tudo, dou voleio, bicicleta, escambau, faço tudo. Só que, pra essa informação chegar no meu pé, eu perco muito tempo de bola. E aí, cara, quando eu vi, já foi. Aí eu perdi o time, já era, a bola passou, toquei errado, cara. E aí o futebol brasileiro ele não tá preparado pra todo o desempenho que eu tenho pra oferecer, entendeu? Então, cara, futebol, cara, assim, ó,
de verdade, para quem gosta de jogar futebol, é um hobby, cara, tem que tratar ele como um hobby, tu tem que, de verdade, procurar, às vezes, um futebolzinho mais tranquilo, tá? Futebolzinho mais tranquilo, tem consciência que não vale a pena, cara, não vale a pena, às vezes, um gol ou uma dividida de bola, tá ligado? Um sprint para ganhar um jogo entre amigos, que pode te estourar um ligamento cruzado, que pode te estourar um tendão de calcâneo, que nem foi o teu. E isso não vale, né? Exato. Jogo tenso, né? Então tá. Jô, eu tenho uma curiosidade de saber como devo administrar o aumento de carga. Quero sempre o meu limite, é certo. No agachamento sem... Aí, cara, que pergunta sensacional. Jô, é o seguinte, vamos lá. A gente tem uma cultura, tá, muito complicada, porque eu vou te contextualizar primeiro, tá? A gente tem uma cultura muito complicada. Na musculação convencional, a única forma que tu tem de metrificar a tua evolução, tá, é através de carga. Então vamos lá, tu tem todos os teus aparelhos e tu sabe se tu tá realmente evoluindo ou não, se tu consegue aumentar as plaquinhas de peso, tu consegue botar mais cargas, tá? Então, a musculação traz pra gente, no nosso dia a dia, nossa vivência hoje, a musculação traz que a única forma de eu validar que eu estou evoluindo é progredindo carga. Só que acontece? No CrossFit a gente tem uma modalidade onde a gente não tem só a carga como métrica, como avaliação para evolução, tá? Porque o CrossFit ele é uma modalidade de treino para desenvolver habilidades físicas, tá? E em alguns momentos haverão, por exemplo, os heavy days, que são dias pesados, onde o objetivo desse dia em específico é fazer o máximo de carga para um determinado movimento. Nos outros demais dias, então, tu vai chegar no quadro hoje, a técnica são 5 séries de 5 agachamentos. Não necessariamente é para você buscar a sua carga máxima para aquele dia, mas sim você buscar uma carga onde você consiga manter um bom padrão técnico, consiga ter total controle, consiga metrificar de uma maneira diferente. No CrossFit a gente avalia não só a carga, mas sim a tua qualidade de movimento. Às vezes tu não sobe carga, mas um agachamento melhorou, ele está mais profundo, ele está mais estável, tu conseguiu aprender a jogar o joelho para fora. Isso também são métricas pra gente que mostram a tua evolução como atleta. Porque, de novo, a gente não está aqui querendo resolver a nossa vida em uma aula. A gente não quer resolver o nosso mundo fitness, né? Nossa relação com o fitness em uma aula só. A gente quer realmente trabalhar a médio e longo prazo para desenvolver habilidades. E isso a gente vai conquistando com o tempo, tá? Então, todos os dias tu vai tentar buscar, então, vamos pensar assim, cargas submáximas. Deixa para buscar cargas máximas no dia que você for trabalhar um heavy day, tá? Então, nos dias que for para realmente trabalhar pesado, você vai ver no quadro, vai estar escrito heavy day, você vai procurar isso, tá? E aí, nesse dia o objetivo é você buscar a carga máxima, fechou? Nos demais dias, você vai trabalhar sempre com cargas submáximas. Eu gosto de falar sobre repetições de reserva, tá? É como se você conseguisse... Pensa assim, eu fiz 5 repetições, mas eu faria 7. Conseguiria fazer mais 2. Então, se fossem 5 séries de 5, tu vai sempre tentar buscar 7 repetições. Faz 5, mas faria 7. Faz sentido? Manda ali no chat se você entendeu. E assim você consegue trabalhar em cargas submáximas, o que te previne algumas coisas, então tem menos chance de você errar, porque a carga ela sempre vai testar a tua habilidade técnica. Sempre vai testar a tua habilidade técnica. E a gente não tem experiência motora, vamos botar dessa maneira, para trabalhar com cargas altas. Então pensa assim, quantas vezes na tua vida tu agachou realmente pesado? Realmente pesado, que tu sofreu embaixo da barra, tu fez força pra caramba. Muito pouco. Eu por experiência própria, muito pouco. Tá? Muito pouco. Então trabalhar com cargas muito altas, tá? E sem ter experiência motora para isso, sem ter repertório motor, vamos falar, saber como sair da barra, saber como você pode se proteger nesse agachamento, é correr mais riscos e riscos desnecessários, fechou? Então sempre trabalho com cargas submáximas ou repetições de reserva.
Maicon Leite, machuquei no treino, fiquei com tendinite no ombro, não tratei, passou com tempo de banho gelado, mas ainda dói quando forço muito. Vamos lá, Maicon Leite. Cara, Maicon, provavelmente a tua dor ela não passou com o banho, tá? Não é o banho gelado que efetivamente faz. Vamos lá. Primeiro, vamos contextualizar essa questão do banho gelado. O banho gelado, ele ajuda sim, ele é ótimo, mas o gelo, para ele ter efeitos, ele tem uma temperatura que ele deve ser trabalhado. Então vamos botar que o nosso banho gelado normalmente aí, sei lá, uns 15 graus, 17 graus, talvez a água. E o recomendado para imersão em gelo, tá? Para fazer o tratamento de gelo, é entre 4 a 1 grau, se não me engano, se não me falha a memória. Então, o banho gelado que tu tomou, talvez ele não tivesse nessa temperatura, tá? O que acontece? Quando você não trata uma lesão, que você não desenvolve não cuida dessa lesão, tá? O teu corpo, e tu tira, por exemplo, eu tô sentindo dor para fazer pull-ups, tá? Sinto dor para pendurar na barra. E aí o que eu faço? Eu não penduro na barra e eu fico aí 7 diazinhos sem pendurar na barra. O teu corpo naturalmente vai resolver esse problema. Isso se chama curso natural da doença. Tá? Então todo o processo inflamatório no teu corpo, seja ele qual for, ele vai durar de 7 a 14 dias. Desde que você não resolva, não piore o teu problema, né? Então você inflamou, você tirou o estímulo que estava inflamando, em 7 dias a tendência é que teu corpo resolva aquilo ali e passe. Isso também vale, por exemplo, para gripes e resfriados, tá? Então, toda virose, todo vírus, ele gera uma resposta e leva de 7 a 14 dias. Então, assim, o teu corpo ele vai resolver. O ponto é, se você não entender o porquê que essa lesão apareceu, tá? A hora que você voltar a pendurar, ele vai voltar a doer. Porque é como se você pisasse num prego. Pensa assim, pisei num prego, pisei num espinho, dói na hora, tá me incomodando, eu boto o pé pra cima, chego em casa e eu não piso mais no chão. Eu não tirei o espinho, eu continuo com o espinho no meu pé, só que agora eu não piso mais no chão. A tendência é que o teu cérebro, ele acabe, de certa maneira, ignorando aquela dor e diminuindo o sinal. Você deixou o teu pé totalmente parado, não tá mexendo em mais nada. Enquanto esse processo, esse espinho não incomodar, não se mexer, não vai doer. A tendência é, na verdade, que diminua a dor até quase o ponto de zerar ela. Só que você não resolveu o problema do espinho. Você só não está mais pisando em cima dele. Entende? E o mesmo vale para o teu ombro. Você não resolveu o problema do teu ombro. Você simplesmente não o forçou mais. Você fez o repouso. E aí, você não resolveu o problema. Você só mascarou, ou na verdade, você tirou o estímulo que estava doendo. Então é importante que você procure e entenda o porquê que isso aconteceu. Se você diminuir o estímulo, melhorou, é ótimo. É ótimo. Isso mostra que é uma informação nova, é algo que não está crônico ainda, o teu cérebro não marcou essa dor lá na memória, então ela tende a ser algo que não vai te incomodar por tanto tempo. Agora, se toda vez que você vai e volta, então você fica nessa sanfona da dor, né? Então, doeu, eu paro, aí passou a dor, eu volto, aí volta a doer, eu paro, passou a dor, eu volto. Tu vai cronificando a tua dor. E quanto mais tempo tu fica com essa dor, tá? Passando os 3 meses, ela se torna uma dor crônica e aí a gente começa um outro problema, que é o teu cérebro gravar essa dor. E a partir do momento que isso começa a te gerar um pouco mais de medo, tu começa a ter medo de pendurar, porque tu vai pendurar, tu já sabe que dói. E aí a hora que, hoje tem pull-up, e eu já sei que vai doer. E aí tu começa a se incomodar com o teu ombro às 8 da manhã quando tu vê o treino. Meia-noite, quando tu vê o treino no dia anterior. Quem aí já passou por isso? Ou conhece alguém que já, hoje vai ter deadlift, eu sei que a minha lombar vai doer. E isso, quando acontece de uma maneira repetitiva, o teu cérebro vai gravando essa informação, tá? Então vale muito a pena que você faça um fortalecimento, que você cuide desse teu ombro para poder realmente não cronificar isso e não deixar isso piorar, fechou? Melhor explicação que eu já vi em qualquer assunto. Pô, cara, muito obrigado, valeu, tamo junto.
Galerinha, manda suas perguntas aí no chat, manda suas perguntas aí no chat. Esse assunto de dor, cara, é algo que eu tô estudando agora e assim, ó, é absurdamente complexo, tá? É absurdamente complexo, porque envolve muita coisa. Pensa que a dor, ela é multifatorial, né? Então, você não tem... Hoje já se sabe, por exemplo, que você pode ter dor sem ter lesão no tecido, sem ter uma inflamação, sem ter nada, mas dói. E aí a gente tenta entender hoje o porquê que dói. Por que que o teu cérebro, ele entende que algo dói? Por que que isso acontece? Né? Então, hoje já sabe que a dor, ela é multifatorial, como eu falei, e ela é uma experiência. Então, por ser uma experiência, ela vai ser determinada por aspectos da tua vida. Então, pensa que o teu cérebro, ele responde a um estímulo biopsicossocial, vamos falar assim. Isso é muito falado hoje em dia. Então, tu tem um estímulo biológico, que seria o dano do tecido em si, levando o caso do Michael, seria a inflamação em si do ombro. Então essa inflamação, ela vai gerar uma série de marcadores que soltam ali dentro da articulação, esses sinais sobem e vão pro teu cérebro. Teu cérebro recebe esse sinal, show. Aí ele fala, tem alguma coisa lá. Mas esse sinal não ativa diretamente a dor. Ainda não necessariamente diz que vai doer, tá? Depois de eu ter esse sinal, agora ele vai pegar informações sociais, como essa dor afeta o teu ambiente, então como essa dor ela mexe nas coisas que você gosta, tá? Então, por exemplo, essa dor do Michael, ela começou a afetar os treinos, ele começa a ficar meio receoso para treinar, então ele começa a linkar com essas questões sociais, e ela vai afetar também, vai puxar informações áreas emocionais, como essa dor afeta a relação tua contigo mesmo. Então eu junto o que eu tenho no tecido, eu junto o que essa dor causa na minha rotina e eu junto o que essa dor causa na minha percepção minha comigo mesmo. E a partir daí ele vai dizer se dói ou não. Então a gente precisa compreender que nem sempre porque você tem uma lesão, ela vai doer, tá? Então a gente tem que... E às vezes eu não tenho uma lesão e dói. Então a gente precisa compreender isso. Jaque, fiz keep pull-up, machuca o ombro mesmo? Fazer keep pull-up machuca o ombro mesmo? Cara, não machuca, porque senão qualquer ginasta da face da terra, ele teria dor. Ou 100% dos atletas que fazem o movimento do keep pull-up, por exemplo, ou até mesmo do butterfly, eles teriam que se machucar. Faz sentido? Tipo assim, se eu digo que jogar na Mega Sena deixa o cara rico, tá? Eu afirmo isso, jogar na Mega Sena deixa o cara rico. Eu afirmo dizendo que se o cara joga na Mega Sena, com certeza ele vai ficar rico. E na verdade, todo mundo aqui sabe que não é bem assim. Então, o que machuca, tá? O que realmente machuca, Jaque, é você fazer algo que o teu corpo não estava preparado para fazer ainda. Como eu falei mais cedo na live, o teu corpo ele se adapta a absolutamente qualquer coisa que você oferecer para ele. Imagina, tem gente que mora lá no Alasca, no meio do frio, cara, dentro do gelo, e o corpo é adaptado para isso. Tem gente que mora na África, calor de 40 graus, infernal, e o corpo é adaptado para isso. Então, o teu corpo ele se adapta a qualquer estímulo que você der para ele, desde que você dê tempo para ele poder se adaptar, tá? Então, aprender bem as bases, ou seja, aprender bem a fazer os movimentos ginásticos de canoa invertida, que são os movimentos de solo, entender essa transferência pendurado, trabalhar bem a tua base de força, tá? Vai garantir mais segurança, mas ainda assim a gente vai entrar num ponto chave. A lesão ela é inerente ao esporte, então você pode se machucar, tá? Estando em casa, sem fazer nada, sentada no teu sofá assistindo série. E aí tu vai se virar e trava. Ou tu pode se machucar fazendo um movimento dentro do cross, dentro da musculação, ou enfim, onde você estiver, tá? Porque a dor, a lesão, ela é inerente ao esporte. O fato de você estar vivo é fator de risco para se machucar, tá bom? Faz sentido? Então, o que a gente faz? A gente tenta diminuir os riscos dessa lesão acontecer. Pensa que a lesão ela é tipo uma catástrofe climática, tá? Então, tu não tem como evitar que um furacão venha
chegue na cidade e jogue ventos de 200 km por hora e arraste tudo. Você não tem o que fazer. Ele vai vir e, cara, acabou. Agora, você tem como construir um bunker, você tem como fazer estoque de comida, você tem como proteger a tua família de outras maneiras, sacou? Então, a lesão, ela pode aparecer a qualquer momento, mas você pode criar pontos, você pode diminuir os riscos dessa lesão aparecer, tá? Então você pode trabalhar bem as suas bases, quanto mais forte você tiver, menos chance de lesão você tem. Você pode aprender uma boa técnica para aprender a usar um bom movimento a favor do teu corpo. Então quanto melhor você se move, sabendo usar os músculos certos na hora certa, quanto mais coordenado o teu corpo é, menor são as chances de lesões. Então, eu construo um ambiente, eu construo segurança e ainda assim eu corro o risco de me machucar, tá bom? Então, o Keep Up não machuca, nada machuca, nenhum movimento machuca. Supino não machuca o ombro, pull-up não machuca o ombro, snatch não machuca o ombro, deadlift não machuca a lombar, agachamento não machuca o joelho, nada machuca nada. O que machuca é você não estar preparado para realizar aquele movimento. E o principal, o que machuca é o ego, tá? É o ego, é você não aceitar que você ainda não é capaz de realizar aquele movimento, tá? É você não aceitar que você ainda não tem as bases para executar aquele movimento. E é papel do treinador orientar nesses casos, tá? É constante a briga que a gente tem que ter com o aluno para realmente mostrar para ele que a gente não está pronto, tá? A gente não está pronto ainda para fazer determinados movimentos. E aí esse diálogo franco do treinador com o aluno que vai garantir a evolução dele. E o aluno entender que, cara, quem tá ali, que estudou, que sabe o que tá falando, que é o cara mais preparado para cuidar da saúde dele, é o treinador. E se o cara que estudou para isso tá falando que eu não tenho capacidade de fazer, por que eu não vou ouvir o cara? Agora, treinador, se você tá me ouvindo, você precisa falar para ele que ele não tá capaz ainda, mas você precisa dar o norte para ele. Então, Otávio, você não pode fazer um pull-up ainda por causa de X, Y e Z. Então, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso para construir esse ponto e aí sim você vai estar pronto e apto para poder fazer o teu movimento que você quer fazer. Faz sentido? Galerinha, mande para mim aí, se você tiver mais perguntas, manda aí. Manda no chat, para vocês, pessoas online. Obrigado pela presença de todo mundo. Então é isso, galerinha. Então é isso. Muitíssimo obrigado por quem compareceu, por quem ficou aí até o final. Obrigado por ter vindo. E já sabe, tá com dúvida, pergunte ao Físio. Galerinha, inclusive, ó, essa live, ela vai acontecer mais vezes, então sempre segue o perfil aí, já segue, ativa o sininho para você sempre ser lembrado quando ela aparecer. Fechou? Muitíssimo obrigado. Prazer inenarrável estar aqui com vocês nesse dia. Começou o ódio aqui, então começou a barulheira. Tamo junto. Qualquer dúvida é só mandar nas caixinhas ou manda no direct que eu quero te ajudar. Valeu! E já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.